Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no CEPOC Convida a professora Carla Almeida para conversar um pouco sobre a trajetória de pesquisadora dela. Vou fazer aqui uma breve apresentação da professora Carla, depois fique à vontade, Carla, para a sua apresentação. A Carla Almeida é professora associada da Universidade Estadual de Maringá. Ela atua no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e na pós-graduação em Políticas Públicas da UEM. Ela também desenvolveu um estágio pós-doutoral em Sociologia Política em 2015, coordena o grupo de pesquisa Sociedade Civil, Instituições Políticas e Democracia, vinculado ao CNPq, e também participa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do INCT, em transformações da participação, do associativismo e do confronto político. Cara, de novo, é um prazer te receber aqui. Por favor, fique à vontade para conversar com a gente, com os nossos alunos em especial. Bom dia a todas, a todos, todes. Obrigada, muito obrigada por esse convite de vocês, do Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública, Michele, Emerson e todos os integrantes aí do grupo. Eu gostei muito desse convite, eu gostei muito da ideia de uma conversa, né? Então, dentre as várias possibilidades que o Emerson me apresentou para eu orientar e preparar a minha fala aqui, né? Ele me disse que eu poderia focar numa pesquisa específica, na minha trajetória, experiência como pesquisadora, ou falar do objeto mais geral, né? Então, dentre essas possibilidades, eu vou anotar aqui a hora que eu comecei a falar, porque a gente se empolga, né? Então, para eu não me exceder. Então, dentre essas possibilidades que ele me colocou, eu vou ficar com uma espécie de combinação, né? Entre falar da minha trajetória, experiência como pesquisadora e do meu objeto, né? Então, vou combinar um pouco essas duas coisas, mostrando um pouco como é que a minha trajetória foi me levando a esse tema e os desafios que eu encontrei no percurso dele. Vou caminhar nessa direção aí. A gente quase não conversa, a gente geralmente apresenta os nossos trabalhos nos congressos, debate. Então, eu estou levando muito essa minha participação aqui com vocês no grupo como uma conversa mesmo, tá? Então, fiquei bastante, solta na maneira como eu vou apresentar aqui. Não tem slides e tudo, então gostaria mesmo que a gente entendesse como uma conversa. Espero que eu consiga, né, contribuir com o que vocês esperam aí, com esse relato que eu vou fazer da minha trajetória de pesquisa nesse tema, né? O tema é Democracia, Participação e Políticas Públicas, e um outro título que eu tinha, né, cogitado é A Democracia pela Lente das Relações entre Participação e Políticas Públicas, né? Porque é isso mesmo, assim, o lugar desde onde eu olho a democracia pelas relações entre participação e políticas públicas. Então, essa minha exposição aqui, eu construí na intenção de compartilhar com vocês como eu construí essa perspectiva de olhar a democracia, tá? As potencialidades desse olhar, mas também os limites, os desafios e as dificuldades. Como eu disse, espero que eu possa contribuir com as discussões de vocês. Bom, eu quero começar falando um pouco, né, do meu contexto de formação. Eu entrei na graduação e fiz o meu mestrado na década de 90. Né? No início da década de 90 eu entrei na graduação e em meados da década de 90 eu entrei no mestrado. E a minha formação, né, esse período inicial da minha formação, ela foi profundamente marcada pelos debates em torno da conjuntura política que o país vivia no marco da democratização que estava em curso, né? A gente tinha acabado de sair do regime militar, então o que estava em debate era o arcabouço institucional que se desenhava para o Brasil como resultado da transição de regime, a Constituição de 88, os desfechos da campanha presidencial de 89 e das eleições municipais de 1988, enfim, o debate sobre as especificidades das novas democracias na América Latina. Eu vivi um momento de muita efervescência em torno destas questões, tanto na graduação quanto ao longo do meu mestrado, né? Lembro até hoje, assim, as aulas da graduação, por exemplo, eram
importantes? Eram muito importantes, mas toda semana tinha uma palestra, uma conferência, né, com alguém importante, assim, né, do debate público. Professores de presença no debate público, de políticas, de políticos. Então, eu vivi fortemente aquela efervescência, né? E eu acho que esse momento marcou muito, assim, né? A maneira como eu fui canalizando essa efervescência para construir a minha formação como pesquisadora, que no início, viu, Emerson, Michele, enfim, todos, eu nem imaginava que seria na ciência política, porque na graduação, gostava mais, vamos dizer assim, da sociologia, né? Mas depois, enfim, percebi que a ciência política era o meu lugar mesmo. No final da graduação e no mestrado, no início do mestrado, eu tomei contato com uma bibliografia que participava desse debate sobre as possibilidades do Brasil e da América Latina nos processos de democratização. Com uma bibliografia que afirmava, né, que a novidade mais importante que o nosso país e os outros países da América Latina vivenciaram na transição do regime dizia respeito ao modo como os movimentos sociais atuaram naquele contexto. Então, a bibliografia que eu tomei contato e que me convenceu, né, essa bibliografia me convenceu, é que a novidade que o Brasil tinha passado, estava passando ainda em processo, né, tal como a América Latina, a novidade não estava restritamente, né, na reconstrução das instituições típicas da democracia representativa liberal, né, partidos, livre imprensa, eleições periódicas, isso era importante, mas havia uma perspectiva que estava obscurecida nos estudos que ficaram conhecidos como os estudos sobre transitologia, né, que definia a democracia exclusivamente como um tipo de regime político e que a transição era muito discutida em termos das negociações entre elites civis e elites políticas, né? E a preocupação normativa que orientava essa bibliografia, que ficou conhecida como, né, transitologia, a preocupação normativa ela estava muito orientada pela preocupação com a estabilidade das democracias, né? E essa outra bibliografia dos movimentos sociais, ao contrário, né, ela deslocava a atenção das regras que organizam a competição pelo voto das instituições representativas tradicionais e de seus agentes específicos e colocava o foco nas discussões sobre os movimentos sociais, né? Então, eu fui, enfim, me senti muito atraída por essa bibliografia que tinha, né, que argumentava, né, que as reivindicações dos movimentos sociais e a sua ação durante o período de transição interpelavam o coração do modo pelo qual a nossa sociedade se estruturava em bases autoritárias, né? Então, movimentos de periferia, movimentos de mulheres, movimentos de trabalhadores, o movimento indígena, o surgimento do MST nos anos 80, enfim. Essas reivindicações que iam, as reivindicações desses movimentos, né, essa bibliografia afirmava, ia para além da restituição das instituições clássicas da democracia liberal e do governo representativo, porque elas reivindicavam, né, novas formas de participação no Estado, né, através da democracia direta, através da instituição de novos arranjos de participação, enfim. Então, se a vertente da transitologia estava preocupada com a estabilidade, né, com as condições de que a nossa transição se desse, né, de uma maneira, enfim, ali, que as regras do jogo fossem consolidadas, nessa bibliografia dos movimentos sociais, a preocupação era com o aprofundamento da democracia, né, com o alargamento dos limites estritos em que a democracia liberal desenhava, certo? E o que mais me atraiu nessa bibliografia sobre os movimentos sociais, né, e claro que isso foi ficando mais claro para mim no desenvolvimento das minhas pesquisas, era a possibilidade de conceber a democracia como uma forma de governo, mas também como uma forma de sociedade, né? Então, quando eu fui fazer lá o meu mestrado em ciência política, na linha de pesquisa cultura e política, com a professora Evelina Danilo, é aí que eu construí essa ideia de que, né, junto com ela, com a bibliografia que ela
que ela nos passava, né, que democracia ela tinha a ver também, e talvez sobretudo, né, com uma forma de sociedade, ou seja, a maneira como a sociabilidade, os valores orientavam a prática das pessoas. Então, essa lente era usada para a gente entender as condições de democratização do Brasil, né? Essa lente dizia para a gente que é necessário olhar a forma como se faz política na sociedade e de como essa política chega ao Estado. E essa bibliografia dos movimentos sociais mostrava que a política não chega ao Estado apenas pelos partidos, mas também por meio de atores da sociedade civil. Claro, né? Enfim, a ciência política tem uma bibliografia clássica sobre grupos de interesse e tarará, tarará. No entanto, enfim, né, a novidade dessa dimensão parecia, para a gente naquele momento, a atuação dos movimentos sociais ela estava obscurecida no debate mais amplo sobre a democratização no Brasil, certo? Então, foi por aí que eu entrei. Mas quando eu entrei para fazer minha pesquisa no mestrado, foi a minha primeira experiência de pesquisa efetivamente, porque quando eu fiz minha graduação, a gente não era incentivado a fazer projetos de iniciação científica, poucos alunos tinham, né, essa possibilidade, não era uma possibilidade que estava dada de maneira mais ampla para a graduação, né, para o conjunto dos alunos. Então, a minha primeira pesquisa efetiva, ela foi lá no meu mestrado, mas eu dei muita sorte, porque quando eu entrei no mestrado, no início dos anos 90, eu dei uma sorte porque, junto comigo, né, entrou um grupo de pessoas com preocupações muito parecidas com a minha. Então, a gente formou um grupo de pesquisa que se chamava, na época, Grupo de Estudos sobre a Construção Democrática, e veja que a gente falava em construção democrática, e não consolidação da democracia, porque essa ideia de construção democrática nos ajudava a nos diferenciar dessa outra bibliografia, né, que estava pensando na consolidação, e para a gente, né, a ideia de construção nos indicava a perspectiva de que a democracia nunca se... A possibilidade de construir a democracia, ela não se acaba, né? A democracia nunca está consolidada, ela sempre é um processo. Enfim, então as pessoas que entraram comigo no mestrado naquele momento, e a gente formou esse grupo de estudos sobre a construção democrática, estava todo mundo querendo, muita gente querendo entender, né, o caminho que os movimentos sociais fizeram desde a Constituição de 88 para os novos arranjos de participação que estavam se construindo naquele momento, né? Os conselhos gestores, as conferências públicas. Então, a gente meio que, assim, se eu partir da bibliografia dos movimentos sociais, o que eu fiz no mestrado, e muita gente comigo fez junto esse percurso, foi acompanhar os movimentos sociais na direção do Estado, né? Porque esses movimentos, eles foram participar dessas instâncias, desses novos arranjos de participação que foram criados no pós-constituinte, né? Então, não à toa, nos anos 90, a própria categoria analítica movimentos sociais, o próprio conceito, né, essa categoria, ela sai de cena e entra em cena a categoria sociedade civil, né? Por quê? Porque os movimentos sociais era um dos atores que estavam compondo esses arranjos, né? Então, a categoria sociedade civil nos parecia particularmente interessante porque ela nos permitia entender essa variedade de atores que estavam ocupando essas instâncias de participação, né? Já disse isso algumas vezes, né? A bibliografia sobre sociedade civil, né, e os estudos sobre esses novos arranjos de participação, ela foi muito tributária do encontro do debate produzido sobre os novos movimentos sociais, né, esse debate que se transcorreu lá em 1970, 1980, com o debate teórico que estava em curso nos anos 70 sobre modelos alternativos de democracia, né? Então, o modelo de democracia participativa, o modelo de democracia deliberativa. Então, o encontro dessas duas bibliografias projeta a categoria sociedade civil no centro do debate sobre a democratização para esse campo de estudos que estava preocupado em olhar a democracia não restritamente a partir do Estado, mas a partir dos atores societais que se engajavam nesses arranjos participativos.
porque a ideia é muito baseada nos modelos de democracia participativa, nos modelos de democracia deliberativa, né? A ideia, né, era de que a maximização da participação direta dos cidadãos e das cidadãs nas decisões políticas, ela possibilitaria esse aprofundamento da democracia, ainda que em combinação com a democracia representativa. Mas a gente não discutia muito essa combinação com a democracia representativa. A gente ficou muito tempo discutindo os conselhos, as conferências, os orçamentos participativos, como se eles fossem uma bolha, né, dentro do Estado, certo? Então, eu acho que o meu mestrado foi isso, assim. E deixa eu ver por onde que eu continuo aqui, eu estou com umas anotações aqui. Bom, de qualquer maneira, né, a atenção nos arranjos participativos que estavam sendo criados nos possibilitavam discutir a associação entre democracia, participação e legitimidade democrática, né? Então, a marca desses estudos desse momento dos anos 90 e também o que foi responsável pelo seu papel renovador no debate sobre a democracia, eu penso, naquele momento, estava justamente em promover essa associação, né, entre quanto mais participação, mais legitimidade, mais possibilidades para a democracia, certo? Mas, né, no fim dos anos 90, para nós já estava ficando muito evidente que o nosso olhar, né, nesses arranjos, mirando muito que centralmente a participação da sociedade civil neles, né, tinha, de uma certa maneira, obscurecido para nós as conexões que existiam entre os arranjos participativos e as instituições da democracia representativa e o próprio Estado, né? Então, a gente passou aí um período, no final dos anos 90, nos anos 2000, eu estou fazendo aqui um pouco o percurso, né, para chegar aonde que eu estou agora. O Adrian Larvalli, por exemplo, né, um professor da USP, que participa de maneira muito importante nesse campo de estudos, né, ele diz lá num texto de 2011 que a primeira geração de estudos sobre conselhos, conferências, orçamentos participativos, estava muito marcada pela radicalidade do diário participativo desses modelos de democracia, né? E, como consequência, o que acabava acontecendo é que a gente ia olhar os conselhos e olhar as conferências muito olhando o que eles não cumpriam em relação ao que os modelos de democracia participativo e deliberativo nos orientavam. Então, ele diz, né, essa primeira geração de estudos foi muito marcada pela denúncia, né? Tinha um tom de denúncia. Olha, os conselhos não funcionam, as conferências não funcionam, elas não promovem aquilo que a gente imaginava do aprofundamento democrático. E isso tinha uma consequência de que a gente acabava não conseguindo entender o que, afinal de contas, os conselhos faziam, né? Se eles não faziam aquilo que a gente achava que tinha que fazer, porque o nosso olhar normativo ele estava, né, configurando a nossa lente para olhar, a gente deixava fora dessa lente o que eles de fato faziam, né? Eu disse isso ontem numa participação que eu fiz também num projeto que a Unesp tem, né? Estou repetindo aqui algumas coisas. A Ana Cláudia Teixeira, que é também uma outra autora importante nesses trabalhos, ela diz, inclusive, num trabalho, acho que foi da tese dela, que os conceitos de inspiração habermasianos, né, de esfera pública não estatal, se esses conceitos eles foram centrais para a gente mostrar, né, a novidade que estava em curso naquele momento, que era a entrada da sociedade civil nos espaços de decisão, nos processos decisórios de políticas públicas. Por outro lado, né, essas categorias, esses conceitos norteadores, né, de esfera pública não estatal, eles também ajudaram a nublar um pouco para nós a necessidade de avaliar aquela participação na sua conexão com a institucionalidade do Estado, né, e com a democracia representativa propriamente dita, né. E, de fato, assim, os estudos sobre conselhos, particularmente, né, se você pegar, e a gente fez um estudo sobre isso, né, num determinado momento, a gente fez um estudo sobre a bibliografia sobre conselhos, mostrando como tinha crescido e tal,
e mostrando também como é que a palavrinha participação e políticas públicas, né, eram palavras muito associadas nesses estudos, mas que elas raramente apareciam, essa articulação entre participação e políticas públicas raramente aparecia de uma maneira satisfatoriamente tratada do ponto de vista analítico e teórico, né? Porque, de fato, a gente não encarava muito o Estado, né? Essa que é a verdade. A gente não, enfim, né? A gente estava olhando para a sociedade civil dentro do Estado, mas a gente não estava, enfim, né? A gente perdia de vista o ambiente institucional mais amplo no qual atuavam essas instâncias participativas, né? Bom, esse diagnóstico que de uma forma mais ampla, né, foi um diagnóstico geral no campo, ele provocou alguns desdobramentos, né, importantes, que fizeram a gente avançar o nosso, enfim, refinar os nossos instrumentos analíticos, refinar a nossa lente analítica, né? Um primeiro desdobramento disso, eu acho que teve a ver com um conjunto de estudos muito importantes sobre conselhos e arranjos participativos na sua conexão com a ideia de representação política, né? Porque a gente passou a ver e a perceber que muito do que a gente chamava de participação era, na verdade, uma nova forma de representação política, né? Nos conselhos gestores, os atores representam segmentos, eles representam organizações. Então, você teve um conjunto de estudos que foi lá olhar um pouco o que é esse novo tipo de representação política. E aí a gente se conectou com o debate sobre a representação política, né, que teve, né, mais recentemente um renovado interesse nesse assunto na teoria democrática. Esse foi um desdobramento, né. Um outro desdobramento, eu acho que teve a ver muito fortemente com a ideia de tentar entender o impacto e aí a gente já começou a falar de instituições participativas, né? A gente já deu reconhecendo que eram instituições, né? Emerson, tá entendendo? Então, porque a gente fala conselhos, arranjos participativos, enfim, mas a partir do momento que a gente, né, passou a denominar esse conjunto de instâncias, de instituições participativas, que se tornou um conceito guarda-chuva para a gente entender um tipo específico de participação, que era uma participação que se orientava que obedecia regras institucionalizadas, né? Porque você tem outros tipos de participação, você tem ação direta, você tem, né, enfim, mas a participação institucionalizada, via conselhos, via conferências, via orçamentos participativos, era uma forma específica, porque ela se dava dentro das instituições. Eu acho que essa chave, né, ela foi muito importante para nós e ela nos conectou com um debate sobre políticas públicas, né? Então, um outro desdobramento, portanto, dessa discussão é uma discussão que vem promovendo um diálogo, né, desse campo de estudos com a bibliografia mais específica de políticas públicas. E daí o título dessa minha apresentação aqui para vocês, né? A preocupação de entender qual o impacto das instituições participativas efetivamente nas políticas públicas, né? Como é que, de fato, elas aprimoram ou não, quais são seus limites para aprimorar a democracia. Enfim, a gente foi fazendo essa conexão, né? E não à toa, agora, né, a própria categoria sociedade civil, ela também, em vários estudos eu começo a observar isso, e nos meus próprios, a categoria sociedade civil, ela sai um pouco de cena, não que ela deixe de estar presente, mas ela sai um pouco de cena e ganha uma certa projeção, algumas categorias analíticas que são da bibliografia de políticas públicas, né? Então, por exemplo, a gente fala muito nos nossos artigos hoje sobre comunidades de políticas públicas, né? Sobre coalizões, né? Que é um vocabulário analítico que vem desse diálogo com a bibliografia das políticas públicas, né? Aí teve também uma conexão importante com a bibliografia sobre instituições, né?
Então, eu fiz meu mestrado numa linha de pesquisa que se chamava Cultura e Política, não é? Porque a gente estava tentando afirmar a importância de se olhar a democracia para além das instituições, e aí essa ideia de cultura e política, né, nos remetia aos atores societais, às suas demandas, né, o quanto essas demandas interpelavam formas autoritárias de organização do Estado, de organização da sociedade, mas eu vim me transformando nesse percurso numa pesquisadora mais institucionalista, né? Veja, eu não acho que eu abandonei as minhas origens, mas eu sinto que agora, assim, nas minhas pesquisas, há uma busca de entender melhor as instituições, né? Afinal de contas, não existe, né, e isso a gente sempre disse, né, a cultura, os valores democráticos ou os valores autoritários, eles não se constroem no abstrato, né, mas mediante a experiência com instituições. Então, eu tenho ido buscar toda uma bibliografia que fala de mudanças institucionais, né, de como é que as instituições mudam, né? Eu tenho ido buscar uma bibliografia do institucionalismo histórico, né, que ajuda também a gente a refinar um pouco mais analiticamente algo que já estava no nosso olhar, já estava nos orientando desde sempre, mas que era uma afirmação, né, de que Estado e sociedade, eles são mutuamente constitutivos, né? Ou seja, que você tem que ter um olhar relacional para o Estado e sociedade. Isso desde sempre estava na nossa cabeça. Mas eu acho assim, essa aproximação com o institucionalismo histórico, ela nos provê, vamos dizer assim, né, de instrumentos, de ferramentas analíticas para poder ir para as nossas pesquisas empíricas, olhar como é que se dá essa interação e essa mútua constituição. Então, os meus últimos trabalhos têm dialogado muito com essa bibliografia, né? Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa importante também é que eu acho que nesse novo momento que a gente está, se antes o nosso olhar ele estava muito focado nas instituições participativas, eu acho que hoje a gente explode um pouco mais essa fronteira, porque já não nos interessa mais saber só o ponto de acesso entre Estado e sociedade civil que as instituições participativas possibilitam, mas que também existem outros pontos de acesso, né, da sociedade civil no Estado, né, outros pontos de interação entre Estado e sociedade civil, que também nos interessa olhar, né? Então, um movimento social, ele participa do conselho, mas ele também está em mil outras possibilidades de acessar o Estado. Então, essa ecologia, vamos dizer assim, né, dos vários pontos de acesso, né, essa ecologia institucional dos vários pontos de acesso da sociedade civil com o Estado, né, também tem orientado muito os nossos trabalhos, o meu trabalho em particular, né? Bom, e aí um pouco para fechar, para também não ficar só eu falando aqui, acho que já vai dar quase 30 minutos que eu estou falando pelas minhas contas aqui. Eu acho que tem um desafio hoje, pessoal, Emerson, Michele, no nosso campo de estudos, que é o seguinte, né? As instituições participativas e a participação, né, se expandiu muito no Brasil e no mundo mais geral, né, de forma mais geral, em outras regiões do globo, num contexto em que nós tínhamos como tarefa, ou nós nos colocávamos como tarefa, o aprofundamento da democracia, como eu falei, né? Ou seja, a gente estava querendo olhar fenômenos que apontavam um aprofundamento da democracia. E aí, nesse sentido, a participação, as instituições participativas, a participação de atores da sociedade civil nas políticas públicas nos possibilitavam, era o nosso foco de análise, né? Então, foi nesse momento que a gente construiu. No entanto, a gente hoje vive um contexto, né? E aí, antes de falar desse novo contexto, né? Uma coisa que o Leonardo Avritzer falou, a gente estudou as instituições participativas no Brasil e no mundo, num contexto em que aqui no Brasil
havia uma sinergia entre sociedade civil e sistema político na valorização da participação, né? Desde a Constituição de 88 até, né, 2014, 2013, vamos dizer assim, o momento em que começa a ficar mais evidente, né, a emergência de movimentos de extrema-direita no Brasil e tal, você tinha uma espécie de sinergia, o Leonardo Avritzer disse isso, né, entre sociedade civil e sistema político na valorização da participação. Ainda que a participação pudesse ter, ainda que ela pudesse ser entendida de diferentes maneiras e ainda que diferentes projetos políticos pudesse significar a participação de maneira muito diferente, até conflitante entre si. Independente disso, a participação era uma palavra valorizada, né? A participação via conselhos, via conferências, era valorizada. Hoje, a gente passou por um período em que esse contexto se altera, porque hoje, né, a gente vive um momento em que os princípios e as instituições da democracia liberal estão em risco. Então, você tem um apelo para uma relação direta entre povo e liderança, um apelo muito anti-instituições, né, que é muito em jogo hoje no nosso contexto, né, e que tem sido lida como ameaças à democracia liberal. Né. E nesse contexto, referendos, plebiscitos, né? Muitos instrumentos de democracia direta são, inclusive, mobilizados, né, para expressar, né, como expressão de uma suposta voz genuína do povo contra o que se entende por forças estranhas e deturpadoras da verdadeira vontade popular, né? E isso vem ameaçando direitos fundamentais, né, no Brasil e no mundo, certo? Então, esses apelos, eles trazem fortemente a ideia, né? Por exemplo, vou colocar aqui algumas bandeiras, está envolvido nisso toda a questão de você restringir as possibilidades do aborto legal, né? Tem a ver com colocar de novo pena de morte, né, na pauta, o armamento na pauta, né, da agenda pública, a redução da minoridade penal. Então, tem essa ideia de que, não, né, o povo, a maioria quer isso, né? Vamos colocar um plebiscito, vamos colocar um referendo para ver como isso não é a vontade genuína do povo. Então, a gente está no momento hoje da forma como se concretizou a participação via instituições no Brasil, ela precisou de um quadro institucional muito forte. Ela precisou, né, de que as próprias instituições da democracia liberal, isso foi um acolhedor para ela. E hoje as instituições representativas da democracia liberal estão passando por dificuldades, né? E as instituições participativas não são imunes a isso. Elas não podem ser tratadas, tudo está em crise, menos a participação, né? Então, a gente está num momento de entender também como é que é possível ainda participação e como é que a participação tem se dado nesse momento de disputa política, e o que está em jogo nessa disputa, a novidade não é a disputa, né? Porque a disputa pela democracia, pela direção da democracia sempre faz parte do jogo, né? Do conteúdo dessa democracia e do alcance dela, né? Nunca foi um consenso, sempre teve em disputa isso. No entanto, o que está em jogo hoje é a própria legitimidade do conjunto das instituições que mediam a relação entre Estado e sociedade, sejam elas as instituições tradicionais, típicas do regime representativo, sejam elas as inovações, né, que foram construídas nesse modelo clássico do governo representativo, e, no caso, as instituições participativas são um modelo, né? Ai, gente, é isso. Espero que eu tenha sido compreensiva aí, mas acho que dei um pouco o percurso de onde que eu chego, então, como democracia, participação e democracia, participação e políticas públicas para vocês.